Bom, gente, vamos estar adentrando agora de fato na mecânica dos lançamentos. Na verdade, a gente já estava falando de mecânica, mas vamos só fazer uma recapitulação do que é importante para a gente aqui. Duas coisas são importantes. Sabe que quanto maior for a massa, maior a inércia de um corpo. Saber que a relação entre força aplicada e aceleração, na verdade, e a massa também, né? Tanto a força, por exemplo, sei lá, se eu quero imprimir uma mesma aceleração, a força e a massa são diretamente proporcionais. Por uma mesma aceleração, quanto maior for a massa de um corpo, maior tem que ser a força que eu vou ter que aplicar nesse corpo para eu conseguir essa mesma aceleração. Da mesma forma, se eu tivesse corpos de massas iguais, enfim, quanto maior for a aceleração desse corpo, maior a força que esse corpo vai ter que estar sujeito, tá bom? Show de bola? Outra coisa interessante que eu gostaria de lembrar aqui é o seguinte, em relação aqui à composição de movimentos, é você analisar como movimentos independentes. Beleza, o barco ele vai fazer esse movimento em diagonal, mas a gente pode analisar decompondo aqui, ó, na horizontal, na vertical, e aí fazer a análise, né? Que o movimento que ele faz na horizontal independe do movimento que ele está fazendo na vertical. Show de bola? E aí o movimento na vertical, o tempo que ele faz o movimento na vertical é igual ao tempo que ele faz na horizontal. A recapitulada boa que a gente deu aqui, né? Mas, de certa forma... Ah, outra coisa interessante que eu lembrei aqui agora, que é o seguinte. Cara, quem é que chega... Ó, vamos lá. Uma associação que eu acho interessante. Eu tenho aqui uma pena, uma folha e eu tenho um caminhão. Ambos partindo do repouso. E eu vou dizer que os dois são acelerados com 100 metros por segundo ao quadrado. Me explica agora, me responda. Qual dos dois chegará primeiro a essa linha de chegada, sabendo que a linha de chegada está a uma distância de, sei lá, 100 quilômetros? Qual dos dois vai chegar primeiro? A folha, com 100 metros saindo do repouso e acelerando a 100 metros por segundo ao quadrado, ou o caminhão, saindo do repouso e acelerando a 100 metros por segundo ao quadrado? Qual dos dois chega primeiro? Na verdade, os dois chegam juntos, ao mesmo tempo. Sabe por quê? A associação que eu quero fazer com você é o seguinte. Lembra quando a gente fala que é o seguinte, o que pesa mais? É 1 quilo de pena ou é 1 quilo de chumbo? Qual dos dois é que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Na verdade, a confusão que a gente faz é o seguinte, 1 quilo de pena ocupa um volume muito maior do que 1 quilo de chumbo. 1 quilo de chumbo não ocupa um volume tão grande. Agora, 1 quilo de pena ocupa um volume grandão. Então, faz a gente imaginar que vão ter massas diferentes, porque 1 quilo de pena, sei lá, eu consigo colocar aqui 1 quilo de pena, 1 quilo de chumbo, eu colocaria aqui. Então, isso daqui seria, sei lá, em teoria, seria mais leve do que isso daqui, seria mais pesado. Só que, na verdade, os dois têm o mesmo peso. Por quê? Porque a gente está analisando o volume, ele não descreve completamente a característica da massa, tá bom? Da mesma forma aqui, quando a gente fala que os dois estão acelerando a 100 metros por segundo quadrado, partindo do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a zero, velocidade inicial igual a zero, e eles vão acelerar com a mesma aceleração, vão percorrer a mesma distância, obviamente eles vão gastar ao mesmo tempo. Por quê? Porque a massa, ela não diz nada. Sabe? A massa, aqui, ela não tem influência nenhuma, porque se os dois estiverem acelerando com a mesma aceleração, se estiverem partindo da mesma velocidade, eles vão chegar aqui ao mesmo tempo, tá bom? Porque olha só, até a fórmula lá, ó, não tem massa aqui, ó, não tem massa, entendeu? Não tem massa. Se eu falar para vocês que os dois aqui eles vão chegar com 100 metros por segundo, partindo do V0, acelerando a 100 metros por segundo e tal, pronto, eles vão chegar em 1 segundo ali. Ambos, independente da massa. Show de bola? Independente da massa. Então a influência da massa, a única influência da massa é a seguinte, a influência da massa é sobre a força que a gente tem que imprimir no corpo para conseguir remover ele da inércia.
A massa tem influência na inércia do corpo, tá bom? A massa tem influência... Enfim, eu já tô dando spoiler da aula de hoje, né? Mas bora lá. Acho que esse recap aqui já ficou bem bom. Bora lá. Primeiro de tudo, eu quero tratar com você o seguinte: campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? Campo gravitacional é uma perturbação no espaço, tá? Ou seja, é uma perturbação no espaço que existe sem que exista um corpo ali. Então, tipo assim, se eu matar todo mundo aqui da Terra e não tiver mais ninguém aqui na Terra, continua existindo um campo gravitacional? Continua. Tá. E aí, nesse campo gravitacional, os corpos que possuírem massa passarão a interagir com o campo e sofrer a ação de uma força, que é o peso. Então é isso que é o campo gravitacional. O campo gravitacional existe aqui, lembrando que a força que atua é a força peso, é uma força de atração. Show de bola? Bom, os corpos que possuírem massa, então, sei lá, se eu tenho um corpo aqui de massa Mzinho, se ele possui massa e ele está aqui na região do campo, ele vai começar a ser atraído para a Terra por uma força chamada peso. É isso basicamente. Se existe um campo aqui, e basicamente o corpo ele possui a propriedade que o campo consegue interagir, que é massa no caso, o corpo ao entrar no campo, ele vai sofrer a ação de uma força. E essa força é o peso. E o peso como é que a gente calcula? Bom, o peso é massa vezes gravidade. Show de bola? Olha só que coisa interessante. Quando o corpo ele está aqui livre, eu acho que eu vou falar isso aqui mais de movimento livre, né? Não, eu vou falar isso aqui mais de movimento livre. Mas enfim, é bom que você saiba que é o peso e que o peso é massa vezes gravidade. Tá? Enfim, saiba disso. Bom, bora aqui para movimento livre. No estudo de lançamento, definiremos que um corpo se encontra em movimento livre quando está livre de ação de força de contato. Basicamente, quais são as forças de contato principais que a gente existe? Sei lá, se eu tenho um bloquinho aqui, qual a força de contato que atua sobre esse bloquinho? Tem a normal para cima, peso para baixo. Não, perdão, peso não é de contato, né? Uma força que, sei lá, que a pessoa vai puxar, tem um atrito. São forças de contato. Então, esse bloco aqui não tem movimento livre. Vamos pegar aqui o exemplo da raquete que eu botei. Quando essa bola de tênis, ela tá aqui na raquete, ela tem uma força de contato entre a raquete e a bola, então ela não tem movimento livre. Então aqui movimento livre não existe. Agora aqui, quando ela está sendo solta, a partir do momento que ela foi solta, qual é a única força que vai interagir com ela? Força de campo. Como essa bolinha ela está nas proximidades do planeta Terra, ela está sujeita ao campo gravitacional e a bolinha, obviamente, ela tem massa. Se a bolinha tem massa, o que eu falei para vocês agora? Ó, corpos que possuírem massa, ao interagir com o campo gravitacional, ao interagir nas proximidades da Terra, vão sofrer a ação de uma força, que é o peso. Então, ela não tem a força de contato, ela tem só a força de campo, que é o peso. Show de bola? Então, ela tá, de certa forma, existe uma força resultante sobre essa bolinha. Beleza? E aí, olha só. Ela tem movimento livre? Está em movimento livre. Qual movimento livre? Por que a gente caracteriza movimento livre? Movimento livre, então, fica sendo isso aqui, ó. Forças de campo. Quando só tem força de campo, que é um caso do peso aqui, por exemplo. Então, quando essa bolinha solta, só tem um peso atuando nela. E é uma coisa interessante. Só tem um peso atuando na bolinha, né? Então, o peso, ele é igual à força resultante. Beleza. Então, o que é o peso? É massa vezes gravidade. O que é força resultante mesmo? Massa vezes aceleração. Corta a massa com massa, a gente vai chegar no seguinte. Então, quer dizer que a aceleração que a bolinha está experimentando aqui, ó, na realidade, a aceleração que a bolinha está experimentando aqui é uma aceleração. Vamos lá. O peso, ele está para baixo. E o peso sempre vai estar para baixo. Por quê? O solo, ele está aqui, ó. E o solo representa a Terra. E o peso sempre vai apontar no sentido da Terra, tá bom? Então, se o peso está para baixo, a aceleração está para baixo. E a aceleração é a gravidade. Beleza. Então, basicamente, a gravidade, ela está atuando na vertical aqui. E é a aceleração da bolinha. Então, vamos colocar aqui, ó. O módulo da aceleração da bolinha é igual ao módulo da gravidade. Então, deixa eu colocar assim, ó. Aceleração da gravidade igual a aceleração. Então, a aceleração que ela tem é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Por quê? Porque a gravidade ela é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Show de bola? Então, olha só. Portanto, a única aceleração que o corpo está submetido é a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vale lembrar que no movimento livre, como eu falei, somente forças de campo. Então, o que seria, por exemplo, uma força que poderia também estar atuando na bolinha? A força do ar, porque aqui tem ar, aqui tem massa de ar. E o ar, ele atua contra o movimento, né? Então, se a bolinha estiver para cá, o ar atua para cá. Então, o ar seria uma força que a gente vai ter que anular, tá bom? Então, é desconsiderado a resistência do ar, tá bom? Então, não preocupa com a resistência do ar, tá? De verdade. A nível de Enem, a nível de vestibular, isso aqui nem vai ser cobrado de você, beleza? Então, bora lá, que a gente tem muita coisa para falar ainda hoje. Bom, bora continuar. A influência da massa. Eu já falei muito para vocês isso daqui. Já falei muito, já discuti muito, já falei hoje, no início da aula, já comentei com vocês bastante. Mas bora lá. Pelo senso comum, tendemos a acreditar que o corpo mais pesado cai mais rápido, por ter maior massa. Mas será que tá certo? Acabei de comentar isso muito, falei muito com vocês sobre isso daqui. Mas bora lá. Vamos pegar aqui pena e chumbo. Se eu tiver uma pena com a velocidade de igual a zero e o chumbo com a velocidade de igual a zero, não tem força do ar. A força do ar é zero também, não tem força no ar. Estão sujeitos apenas ao peso. Lucas, mas eles têm massas diferentes, né? Vamos supor aqui que eu tenho 1 kg de pena e 10 kg de chumbo. Tá, show de bola. Então aqui ele vai estar sujeito ao peso. O peso é o quê? É pegar a massa vezes gravidade, né? Então a massa é 1, a gravidade é 10, vai ficar 10 newtons. O peso do chumbo é o seguinte, é massa dele que é 10 vezes gravidade que é 10, então 100 newtons. Não, Lucas, então eu te garanto, tá? Eu te garanto, Lucas. O chumbo vai chegar mais rápido aqui no solo do que... Vai gastar menos tempo para chegar no solo do que a pena. Por quê? Porque o peso dele é maior. Mas é aí que você se engana, pequeno gafanhoto. É aí que você se engana. Sabe por quê? Eu vou te explicar daqui a pouco. Olha só. Os dois, eles estão sujeitos apenas à força-peso. Então, como eu falei, a aceleração para eles tá para cá, que é igual à aceleração da gravidade. Então, eles estão sujeitos à mesma aceleração. Se eles estão sujeitos à mesma aceleração, é aquele esquema lá, pô. O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena? Os dois pesam a mesma coisa. Então, o que chega mais rápido? Um corpo que sai do zero e é acelerado com 10 metros por segundo, ou outro corpo que sai do zero e é acelerado com 10 metros por segundo? É o mesmo tempo, tá bom? Então, os dois vão chegar ao mesmo tempo. A relação que vocês às vezes fazem confusão, a confusão que chega na sua cabeça de pensar que o corpo com maior massa é o que vai ter, é o que vai chegar mais rápido, é o seguinte. Olha só, vamos pegar aqui a fórmula do peso. Peso aqui, vamos pegar aqui, ó. Peso é massa vezes gravidade. A relação que vocês fazem é o seguinte. Vocês imaginam que o peso determina a aceleração do corpo. A aceleração que o corpo está submetido é determinada pelo peso. Ou também determinada pela massa, né? Então vocês fazem essa associação aqui, ó. Vocês pensam o seguinte. Pô, um corpo que está com peso maior ou uma massa maior vai ter uma aceleração maior. Então ele vai chegar mais rápido. Essa é a associação que vocês fazem. Só que tá errado. Por quê? Porque, olha só, a gravidade é a aceleração que está sujeitando o corpo. É a gravidade que está determinando o peso. Então, se esse corpo aqui tem um peso maior do que esse daqui, basicamente, é porque a gravidade, obviamente, influenciando da massa, o produto da gravidade pela massa que está gerando o peso. Não é o peso que gera a gravidade ela já existe. Tanto é que eu falei para vocês aqui, ó, se não existe nenhum corpo aqui, continua tendo gravidade. Essa é a ideia da força de campo. Então, a gravidade é o que faz o corpo, às vezes é o que gera o peso do corpo. Entendeu? O peso do corpo é de 100 newtons, é porque a gente precisa de 100 newtons para remover esse corpo da inércia e fazer com que ele se movimente a 10 metros por segundo ao quadrado. Entendeu? É a tal questão de tipo assim, tem mais massa, mas precisa de mais força. É aquela coisa que eu falei com vocês de tirar um corpo da inércia. Corpo de maior massa tem maior inércia, precisa de maior força para retirar da inércia e colocar na mesma aceleração, que é a gravidade. Se a aceleração é constante, a aceleração vai ser sempre a mesma, a gente precisa de para maior massa, a gente precisa de maior peso.
maior força. Enfim, acho que dá pra pegar melhor, né? O que eu tô tentando passar pra vocês. Show de bola? Então, pra gente tirar esse corpo aqui da inércia e fazer ele se movimentar com 10 metros por segundo ao quadrado, a gente precisa de força maior. Como ele tem a massa maior, a gente precisa de uma força maior. Enfim. Ah, Lucas, beleza. Então, na prática, como é que a gente faz para tirar a resistência do ar? Vamos supor que esse exemplo aqui tem resistência do ar. Nesse exemplo com resistência do ar, olha só que interessante. Tem essa bolinha de papel aqui, ela está sujeita ao peso dela. Essa bolinha de papel aqui também está sujeita ao peso dela. O peso das duas, a massa das duas é a mesma, e a gravidade que atua sobre as duas é a mesma. Obviamente estão na Terra. Tá? Qual que chega primeiro? Ah, Lucas, agora eu entendi. Quem chega primeiro agora? Os dois chegam primeiro. Não. Por quê? Porque embora os dois tenham a mesma gravidade, a mesma massa, o mesmo peso, a resistência do ar está atuando. Aqui não tem resistência do ar. Aqui eu coloquei resistência do ar só para te explicar o seguinte. A resistência do ar, ela atua na área, uma área. Então, corpos que tiverem maior área de contato, então olha essa área aqui, olha essa área grandona aqui. Corpos que tiverem maior área de contato vai ter maior influência da resistência do ar. Se o ar vai influenciar aqui com maior intensidade, você vai ter uma força contrária aqui muito maior. Uma força contrária aqui muito maior vai reduzir o efeito da força-peso. Se diminui o peso, né, o efeito do peso, vai demorar mais para esse daqui cair, tá bom? Esse daqui, ó, como o ar ele influencia pouquinho, o peso ele continua tendo uma prevalência. Aqui não, aqui o ar ele influencia muito, então a prevalência do peso ela é quase toda comprometida. E aí o peso ele vai ser, de certa forma, a bolinha cai mais devagar. Show de bola? Então se a gente pegar um papel e amassar, ele cai mais rápido. Por quê? Porque a gente está tirando a resistência do ar. Ah, Lucas, qual que é a situação perfeita em que não há resistência do ar? Para ser sem resistência do ar, é o vácuo. Tá bom? É o vácuo. Porque não tem massa. Se não tem massa, não tem ar. Ar tem massa. Tá bom? Tá? Então, olha só que interessante. Não é o peso que determina a aceleração que o corpo está submetido, mas a aceleração que determina o peso, como eu comentei. Corpos com maior massa têm uma inércia maior e, portanto, precisam de uma força proporcional à massa para provocar a mesma aceleração, que é causada em um corpo com menos massa e usando menos força. Tá bom? É isso que eu tentei comentar para vocês aqui, tá? E agora, de fato, a gente vai entrar nos tais movimentos verticais. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, porque essa aula aqui é só uma aula de introdução a alguns conceitos interessantes. Show de bola? Bom, eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Eu vejo você na próxima aula.